Olá, tudo bem? Voltamos já com a nossa aula de conjunção. Está fazendo exercícios? Não? E como é que você quer passar em um concurso, homem? Tem que fazer exercício. Qualquer dúvida, manda para mim, tá certo? Em nossa última aula, nós paramos em conjunção integrante. Lembra disso? Vamos relembrar? Vamos lá? Então, vamos ao material. Chegue. Olha só. Conjunção integrante. Vamos lembrar. A função da conjunção integrante é unir, ligar, integrar. Isso aqui é muito importante, tá certo? Unir, ligar, integrar o que a quem? Uma oração, a outra oração. Presta bem atenção. A função da conjunção integrante é unir, ligar, integrar uma oração à outra, de modo que uma complete o sentido da outra. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Presta bem atenção. Vejam só. A função da conjunção integrante é fazer com que uma oração seja complemento de uma outra oração. Quando eu digo uma oração seja complemento de uma outra oração, então você terá duas orações, uma com conjunção e a outra sem. Esta sem conjunção pedirá um complemento. Então, a função daquela que traz a conjunção é exatamente completar a oração que não traz, de forma que uma seja a união, não é? Seja o complemento, dê o sentido da outra. Não esquece isso aí, isso é muito importante, tá? Não esquece, porque muitas vezes existem alguns bizus, algumas construções que vão te levar ao erro. A princípio, você tem que saber qual é a definição da conjunção integrante. Então, o que é que você vai lembrar? A conjunção integrante tem a função de ligar duas orações. Perfeito. Uma oração, a que traz a conjunção, completará o sentido de outra oração. Aqui não traz. Lembra sempre disso, tá bom? Vamos a um exemplo? Chegue, material. Olha só. Quando eu digo a você assim, convém que falemos a verdade. Convém que falemos a verdade. Presta bem atenção. Primeira coisa que você vai fazer é separar os verbos. Não esquece. Então, verbo. Separa-se a oração. Olha só. Oração. E aqui, oração. Percebam que a segunda oração é encabeçada pelo que. Então, este que, vou puxar aqui para cima, tá? É a nossa conjunção. Pronto. A conjunção pertencerá à oração que encabeça, portanto, a segunda. Percebam, quando eu digo convém, a oração fica solta. A oração não tem sentido completo. Perceberam? Aí vem a pergunta, convém o quê? Aí eu respondo, que falemos a verdade. A função da segunda oração é completar o sentido da primeira. Isso quer dizer que esta conjunção que aí está entre uma oração e outra é a conjunção integrante. Outra coisa, só existe conjunção integrante se uma das orações não tiver o sentido completo. Isso mesmo. É bom você memorizar isso aí. Na verdade, você memoriza, você aprende, mas decorar não. Tá? Então, presta bem atenção. Você tem uma oração, você tem uma segunda oração, uma completa o sentido da outra, isso quer dizer que ali estará presente a conjunção integrante. Não esquece. Por que isso? Vamos ver? Material, chegue. Presta bem atenção. Quando nós falamos em conjunção integrante, nós temos a presença do quê? Está aqui. Sendo que eu tenho que prestar muita atenção, porque nem sempre este que será uma conjunção integrante. Isso mesmo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, tá? Olha só. Integrante é tudo aquilo, mais uma vez, que liga, mais uma vez, para você aprender direitinho, que une,
que integra, e agora eu vou acrescentar mais uma construção. Olha só, completa. Por que isso, gente? Só existe conjunção integrante se uma oração completar o sentido da outra. Não esquece. Agora, se eu sei esse conceito, ou seja, se eu sei que a função da conjunção integrante é ligar, unir, integrar, completar uma oração à outra, eu também vou saber o seguinte, presta bem atenção. Não sei, olha só, se, como, quando, não sei se ele, olha só, voltará. Não sei como ele voltará. Não sei quando ele voltará. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. As conjunções se, como e quando são classificadas como conjunções adverbiais, ou seja, a função destas conjunções não é completar, na verdade, melhor dizendo, não é levar uma oração para completar a outra, não. A função da conjunção adverbial também é, no caso, uma conjunção subordinativa, mas a função da conjunção adverbial é indicar uma circunstância, da mesma forma que o nosso advérbio faz. O que acontece neste caso? Eu vou aprender que a conjunção se, que a conjunção como, que a conjunção quando são conjunções adverbiais. Aí vem o detalhe. A conjunção adverbial encabeça uma oração adverbial, não é? Que tem a função aí de expressar uma circunstância e essa circunstância será trabalhada através da conjunção, mas a oração que não traz a conjunção tem sentido completo. O que eu vou lembrar? A conjunção é chamada de integrante porque tem a função de carregar uma oração para completar o sentido da outra. Isso implica dizermos que qualquer conjunção que aí eu colocar, gente, será a conjunção integrante, independente de como eu aprenda tal conjunção. É por este motivo que você não pode decorar as conjunções de forma alguma. Você tem que compreender, você tem que entender qual é a relação da conjunção existente nas orações. Presta bem atenção, a nossa conjunção integrante é que, mas qualquer outra conjunção pode exercer tal função. Veja o exemplo, vamos lá, chegue. Olha só, não sei. Aí você pergunta, não sei o quê? Aí eu te respondo, se ele voltará, como ele voltará ou quando ele voltará. Perceberam que o se, o como e o quando estão exercendo a função de conjunção integrante? Perceberam? Então, não é interessante que você decore, presta bem atenção. Não é interessante que você decore, é interessante que você saiba aplicar aí a construção através da conjunção integrante. Então, o que é que você vai lembrar? Leu o período. Uma das orações não apresenta sentido completo? Não há outra. A conjunção ali existente é a integrante. Não importa a forma que esta conjunção apareça, não importa, tá bom? Muita atenção quanto a isso, tá? Vamos embora? Continuando. Outra coisa que você tem que prestar muita atenção é quanto ao seguinte, presta bem atenção. Quando eu digo a você assim, convém, foi a oração que eu coloquei anteriormente, convém que falemos a verdade. Convém que falemos a verdade. Presta bem atenção. É comum algumas construções trazerem a seguinte afirmação. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se trocarmos o que por isso, na verdade é assim, se trocarmos toda a oração encabeçada pelo que por isso, aquele que é conjunção integrante. Cuidado, porque bizu não é regra. Muito cuidado. Bizu ajuda, mas vai te ajudar, aliás, vai te levar a um erro. Muito cuidado quanto a isso. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Conjunção integrante tem a função de ligar duas orações. Presta bem atenção, tá? De modo que uma complete o sentido da outra. Pronto. Se você sabe o que é conjunção integrante, não há por que você aprender um bizu. Por que isso? Bizu vai te levar ao erro. Quer a prova? Material, chega. Olha só, eu digo assim, tenho que
falar a verdade. Tenho que falar a verdade. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Se eu levar em consideração o bizu, eu vou fazer isso, olha só. Tenho que falar a verdade. Presta bem atenção. Se eu levar em consideração o bizu, olha o que ele me diz. Tenho, presta bem atenção, tá? O que? Olha a troca. Isso. Perceberam? Então, eu vou afirmar que este que é uma conjunção integrante. Esse foi o bizu, tá? Conjunção integrante. Tudo bem. A banca, então, vai dizer que você errou. Mas aí vem a pergunta. Mas, professora, peraí. Eu troquei toda a oração por isso. Uma oração completa o sentido da outra. Por que aquele que não é conjunção integrante? Onde foi que eu errei? Sabe como? Bizu. Presta bem atenção, tá? Todas as vezes que tu tiveres uma conjunção integrante, a função da conjunção integrante é ligar duas orações de modo que uma complete o sentido da outra. Muitas vezes você troca a oração por isso e dá certo. Outras vezes não. E é aí que a banca te pega e você escorrega, tá? Vamos ver a resposta? Checar. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Perceba que o segundo verbo se encontra no infinitivo. Vamos marcar? O segundo verbo está no infinitivo. Ora, quando o segundo verbo, ou quando o verbo da oração encabeçada pela conjunção está no infinitivo, esta conjunção aqui não pode aparecer. Isso mesmo. Presta bem atenção. Se eu disser a você assim, é preciso que amemos as pessoas. Vamos entender isso aí bem direitinho. É preciso que amemos as pessoas. Ora, quando eu digo então, é preciso, eu tenho uma oração, que amemos as pessoas, eu tenho outra oração, marcando-se, olha só, a presença dos verbos. Opa, deixa eu só corrigir aqui. Marcando-se a presença do verbo. Se eu tenho aqui um verbo e aqui outro verbo, este que, portanto, será a minha conjunção. Tá certo? Entenderam até aí? Então, vamos lá. Quando eu tenho a segunda oração encabeçada pela conjunção, isso quer dizer que eu também posso retirar essa conjunção. Mas aí há um detalhe. Eu preciso passar o verbo para uma forma nominal. Para uma forma nominal. Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Então, ficaria desta forma. É preciso, aliás, ficará desta forma. É preciso amarmos, olha aí o infinitivo, as pessoas. Perceberam? A única forma de eu usar o infinitivo é se eu retirar a conjunção. Ora, se aqui eu tenho o infinitivo, mas permanece este que, gente, este que não é conjunção. Presta bem atenção. Este que com este infinitivo não é conjunção. Mesmo você tendo feito tudo aquilo que o bizu aconselhou que você fizesse. Então, você trocou que falarmos, aliás, que falar a verdade, você trocou por isso. Você fez a pergunta ao primeiro verbo, né? Tem o que. Então, o bizu te encaminhou a fazer tudo direitinho, sendo que deu errado. Presta bem atenção. Se o verbo está no infinitivo, esta conjunção não pode aparecer. Se esse termo está aí presente e o verbo está no infinitivo, meu povo, este que não é conjunção. Não é. Detalhe, se não é conjunção, eu tenho dois verbos, mas não tenho duas orações. Isso aí quer dizer que estes dois verbos formam uma locução verbal. E o período é simples. Perceberam que o bizu te aconselhou a fazer tudo direitinho e você perdeu a questão? Percebeu? Vamos lá, chega, vem para o material. Preste atenção. Quando eu disse a vocês, então, tenho que falar a verdade, olha só,
Este que, vamos trocar só a cor, este que é uma preposição. Isso mesmo, podendo ser substituído por de. Olha só, tenho de falar a verdade. Portanto, eu tenho dois verbos formando uma locução verbal. Perceberam, gente? Então, nada de trocar que por isso. Cuidado que vai acontecer. Uma questãozinha você vai perder. E não é esse o nosso objetivo, tá certo? Então, o que é que eu vou lembrar? Conjunção integrante, uma oração completa o sentido da outra. Não aconteceu, não é conjunção integrante. Pode ser qualquer outro tipo de conjunção, menos a integrante. Outra coisa, repetindo, qualquer colocação pode, então, integrar uma oração a outra e exercer a função de conjunção integrante. Não esquece. Essa relação de tirar a conjunção, jogar o verbo para o infinitivo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas é interessante que você aprenda logo isso em relação à conjunção, tá bom? Muito cuidado quanto a isso. Material, vamos lá. Conjunções adverbiais, vamos marcar aqui, são subordinativas, tá? E tem a função de indicar uma circunstância. Então, o que vai acontecer quando a minha conjunção é adverbial? Indicará uma circunstância da mesma forma que o nosso advérbio. Não é assim? Qual é a função do advérbio? Indicar uma circunstância. Então, a conjunção, quando adverbial, indicará uma circunstância também, tá? Na verdade, a conjunção te dará a circunstância e essa circunstância te levará, te remeterá a toda a oração. Então, o valor da conjunção é o valor da oração. Detalhe muito importante. Errou o valor da conjunção? Erra o valor da oração. Então, muito cuidado quanto a isso, porque as bancas muitas vezes trabalham essa relação de conjunção. De que forma? Se eu trocar a conjunção tal por tal, apresenta-se a mesma relação semântica, melhor dizendo. Aí você tem que colocar verdadeiro ou falso. Ou então, a conjunção sublinhada na linha 4 pode ser trocada pela conjunção. Aí, mantendo-se o mesmo valor. Então, você tem que prestar muita atenção quanto a isso, porque uma conjunção pode te dar outros valores. É muito interessante que você saiba classificar essa conjunção e saiba qual é a circunstância que impera ali naquela situação, tá bom? Vamos lá? Material. Primeira construção em relação às conjunções subordinativas adverbiais. Então, eu tenho as causais. Como o próprio nome diz, a causal me dá a ideia de causa, não é isso? Então, eu tenho que, olha só, o que apareceu novamente, tenho o porquê, tenho o já que, o visto que, porquanto, que é a inusitada, uma vez que, visto que, ou visto como, tá? Aí eu vou colocar reticências porque eu posso trazer outras conjunções também exercendo a mesma função. O que é interessante, saber a diferença da causal para explicativa. Lembra disso? Vamos lá? Vamos relembrar? Material. Vamos lá. Cuidado com explicativa. Cuidado com explicativa. O que é diferente de causal, tá certo? A explicativa, o nome já diz, me dá uma ideia de explicação. E a causal me dá uma ideia de causa. Qual é a diferença? Vamos trocar a cor do lápis. A explicativa apresentará um verbo no imperativo. Não esquece isso. Apresentará um verbo no imperativo. Aquele verbo que expressa ordem, não é? Pedido, não esquece, tá certo? Então, a explicativa te dá uma explicação e para isso eu preciso de um verbo no imperativo. Já a causal, que te dá uma ideia de causa, obviamente, o nome já está dizendo, te dá uma ideia de causa, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Eu posso retirar a conjunção e substituir essa conjunção por, que é uma preposição, acompanhado de um verbo no infinitivo, tá certo?
Então, eu tenho por mais infinitivo, me dando uma ideia de causa. Vamos ver isso na prática, como fica? Vamos lá, voltando ao slide. Deixa eu só passar bem rapidinho. Olha só. Deixa eu só trocar a coisinha aqui. Como o dinheiro não lhe foi liberado a tempo, usei o cheque especial. O que é muito importante, vamos marcar aqui. O que é muito importante é que, quando a tua conjunção é adverbial, tu terás uma oração com sentido completo. Não é diferente daquela que é integrante. Então, com sentido completo. Vou colocar aqui bem apertadinho, mas dá para entender. Então, tu terás uma oração com sentido completo. Percebes? Presta bem atenção. Eu usei o cheque especial. Olha o como. Vamos trocar o como. Deixa eu só trocar a cor do lápis para ficar bem organizadinho. Vou colocar aqui um azulzinho. Olha só. Por o dinheiro não... Olha o verbo, gente. Olha o verbo. Por o dinheiro não ser liberado a tempo, eu usei o cheque especial. Perceberam? Eu usei o cheque especial por o dinheiro não ser liberado a tempo. O que foi que nós fizemos? Trocamos a conjunção pela preposição por e remetemos o verbo para o seu infinitivo. Então, olha só, por mais infinitivo nos dá a ideia infinitivo. Nos dá a ideia de causa. Isso aí é batata. Presta bem atenção. Eu usei o cheque especial porque o dinheiro não foi liberado a tempo. Perceberam que eu tenho a ideia de causa? Não é isso? Então, a segunda construção, vamos ver. Já que o contrato assim o determina, assim o farei. Vamos lá? Assim eu o farei, olha só, por o contrato assim, olha, troca, determinar. Perfeito. Não esquece, por mais verbo no infinitivo, eu terei a ideia de causa. Vamos lá? Ele foi duramente punido, olha só, porquanto a falta foi comprovada pelos peritos. Vamos trocar? Ele foi duramente punido por a falta ser comprovada pelos peritos. Perceberam? Mais uma vez, a ideia de causa. Não esquece, tá? A conjunção, que é causal, classificará a tua oração. Então, se você errar a conjunção, você, consequentemente, errará a oração. Vamos lá? Pueril que era, sempre se deixava enganar pelos vendedores de plantão. Presta bem atenção. Ó, vou dividir aqui. Sempre, vamos colocar aqui, deixa eu só trocar a cor, porque tá ficando tudo azul. Lá vou eu, ó. Ele sempre se deixava enganar pelos vendedores de plantão. Aí, olha só, o que é a minha conjunção? Pueril, olha a troca, por, olha o verbo ser. Perceberam? Pueril por ser, ele sempre se deixava enganar pelos vendedores de plantão. Não esquece, a ideia é de causa, é sim. Então, eu vou trocar a conjunção por, acompanhado do verbo no infinitivo. Fiz isso, a ideia é de causa. Infinitivo. Detalhe, toda causa te traz uma consequência. Então, se você marca uma como causa, consequentemente a outra será a consequência. Não esquece, é explicativa, verbo então será aplicado no imperativo. É causal? Troca a conjunção por, mais o verbo no infinitivo. Se assim der, a construção será causal. Muito fácil isso aí. Nada de decoreba, nada de pegar todas aquelas conjunções e sair decorando. Por que isso? Vai acontecer uma situação em que o como, por exemplo, que é causal, vai aparecer como comparativo, como conformativo. Então, é interessante que você entenda as duas relações, tá bom? Vamos voltar para o material? Simbora, chegue. Voltando.
consecutivas. Então, a ideia da consecutiva, como o próprio nome diz, é de consequência, tá? A ideia é de consequência. Não esquece. Se eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência. Se eu tenho uma consequência, eu tenho uma causa. É interessante vocês prestarem muita atenção quanto a isso, porque bancas como a banca FCC adora trabalhar essa relação de causa e consequência, né? Ela tira um trechozinho do texto e te pede, respectivamente, aquele trecho que apresenta uma relação de causa e consequência. Então, existe uma dica que você pode trabalhar aí perfeitamente. Qual é essa dica? Toda causa aceita um porquê. Toda consequência aceita um por isso. Presta bem atenção. Toda causa aceita um porquê. Toda consequência aceita um por isso. Na prática, como isso fica? Material. Chega, vamos embora. Olha só. Eu digo assim, presta bem atenção. Homero ficou rouco porque gritou. Homero ficou rouco porque gritou. Vamos marcar aqui no pezinho. Toda causa aceita um porquê. Toda consequência aceita um por isso. Às vezes, não sei se acontece com vocês, mas às vezes, quando nós estamos fazendo um exercício, aí a banca vai e pede, marque a alternativa que apresenta a relação de causa e consequência respectivamente. Às vezes não dá uma confusão, você não sabe o que é causa, você não sabe o que é consequência, não é assim? Então, o que é que você vai ouvir no pé, ouvir no pé do seu ouvidinho, o quê? Toda causa traz um porquê, toda consequência traz um por isso. Presta atenção, toda causa traz um porquê, toda consequência traz um por isso. Na prática, chega, vem cá. Olha só, toda causa traz um porquê. Então, porquê gritou é a minha causa. Toda consequência traz um por isso. Então, preste atenção. Homero ficou rouco. Ô, gente, deixa eu trocar só isso aqui. Ficou rouco porque gritou. Então, eu digo, porque gritou, toda causa traz um porquê. Por isso, Homero ficou rouco. Perceberam? Porque gritou, causa. Por isso, Homero ficou rouco. Olha o que eu vou lembrar. Toda causa traz um porquê. Toda consequência traz um por isso. Lembra? Toda causa traz um porquê. Toda consequência traz um por isso. Aí, o que é que você vai fazer? Acertar a tua prova, passar na frente de 5.498 pessoas e correr para o abraço. Até a próxima aula.